Quando vem 2014 e começa a haver esse embate sobre a Ucrânia ter um status especial na União Europeia, e daí também vem nas entrelinhas também um status especial de defesa na OTAN, começam os conflitos reais com a Rússia, né? E temos que nos lembrar que em 2014, quando houve aquela pseudo-revolução do Euromaidan, não é isso? Sim. A ultradireita ucraniana que ganhou, ela foi de uma brutalidade contra os russos, mas de uma brutalidade, só lembrando dos sindicalistas de Odessa, né, que foram queimados vivos dentro da sede do sindicato, né? Foi de uma brutalidade enorme. E aí, o que acontece? A Crimeia não queria fazer parte dessa nova Ucrânia fascista. E a Crimeia, ela mesma, os cidadãos da Crimeia resolveram proclamar sua independência. Proclamaram sua independência. E fizeram logo a seguir com um plebiscito para integrar a Rússia. O que fazia sentido, porque mais de 90% deles eram russos, né? E agora, em Donetsk e Luhansk, a coisa era um pouquinho diferente, né? Porque lá era uma zona economicamente muito importante para a Ucrânia, né? De onde vem praticamente todo o minério de ferro e todo o carvão. A Ucrânia não podia abrir mão daquilo, né? E começou, então, a haver uma guerra entre as forças regulares ucranianas e os cidadãos do Donetsk, que resolveram resistir à ucranização da região, ou seja, proibiram eles de falar russo, não podia mais ter jornal em russo, proibiram o russo como linguagem de ensino, né? E os russos começaram a se revoltar e começou a guerra civil ali. Foi uma guerra civil em que os ucranianos massacraram a população civil de Donetsk e de Luhansk, né? Os russos, de certa forma, ficavam lá sem saber o que fazer, mas davam armas para a resistência, né? Porque viam que aquela população estava sendo massacrada, né? Até que, para resolver o problema, houve em 2015 e 2016 as tentativas com o Acordo de Minsk I e Acordo de Minsk II de fazer com que aquelas regiões se tornassem repúblicas autônomas dentro da Ucrânia com língua russa aceita. E isso estava no papel. E a França e a Alemanha se propuseram a ser os fiadores desse contrato, desses tratados. Só que a Alemanha e a França não fizeram absolutamente nada. Para depois, no ano passado, a senhora Merkel reconhecer que aquilo, na verdade, foi só uma enrolação, aquilo foi só para ganhar tempo dos russos, que nunca houve a intenção de implementar aqueles acordos. Ou seja, foi realmente uma má-fé da União Europeia em relação à Rússia. A Rússia estava preocupada porque a coisa ia cada vez mais se deteriorando, a Ucrânia pedindo auxílio aos europeus, os europeus mandando armas para a Ucrânia para combater a resistência da região do Donbass, a ponto que chegou um momento que os Estados Unidos propuseram francamente, abertamente, que a Ucrânia, então, integrasse a OTAN. Aí a coisa acabou. A Rússia, em dezembro de 2021, mandou para a OTAN um memorando em que dizia que as suas preocupações de segurança deveriam ser levadas em consideração. E isso deveria significar que a Ucrânia fosse um território neutralizado, para não ter a Ucrânia avançando em cima da fronteira russa, e que deveria ser implementado o Acordo de Minsk I e Minsk II. Né? E os Estados Unidos simplesmente assim, isso não tem nada a ver com isso, não. Vocês que se danem. E reafirmou a entrada da Ucrânia na OTAN. Aí a Rússia disse, bom, esses caras vão para cima de mim mais cedo ou mais tarde. Deixa, então, antes que eles pensem que eles vão me jantar, eu almoço eles. E, então, entrou na Ucrânia naquilo que os próprios Estados Unidos, em 2000 e no ano 2001, chamaram de autodefesa preventiva, quando eles invadiram o Afeganistão. Não é isso? Então, o que a Rússia fez foi uma autodefesa preventiva, intervindo na Ucrânia.
E não só isso, se a gente comparar a situação do Donbass com a situação do Kosovo, né, é muito parecida. Né? Os kosovares se diziam massacrados pelos sérvios e a União Europeia, a OSCE, rapidamente entrou lá com a OTAN, né, para libertar o Kosovo. Né? E os russos fizeram a mesma coisa com o Donbass. A população estava sendo massacrada e os russos foram lá para libertar a população. Existe um paralelo absoluto entre Kosovo e a situação do Donbass. Né? Então, isso é o direito internacional prático de hoje. Essa é a prática do direito internacional de hoje. Não era de 1945, mas hoje, depois que há o precedente do Kosovo, o precedente do Afeganistão, não se pode reclamar do que a Rússia está fazendo, do ponto de vista estritamente jurídico.